Senhoras e senhores, boa noite a todos. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença em mais esse evento da CIRP, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com apoio da Associação Rural, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, Casa do Contabilista, Ciesp, Sinduscom, Sincovarp e Observatório Social realizam 2 eventos gratuitos e abertos ao público para que os candidatos de Ribeirão Preto aos cargos de deputados federal e estadual apresentem suas propostas à população da cidade. Então, convidar na sequência, segundo o sorteio, o candidato a deputado federal, Ricardo Silva, do PSB. Por favor, Ricardo. 9 minutos para a sua explanação, 4 minutos para a resposta da plateia. Seja bem-vindo, muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Primeiro, me desculpar, eu vou tentar falar um pouco menos, porque eu estou completamente sem voz. E não é por falar muito, nem por campanha, é por uma virose que nós somos acometidos em casa. A minha sogra hoje está sem voz. A minha esposa não, né? Está com voz ainda. Pois bem, eu tentarei passar algumas ideias que eu tenho. Dorival, primeiro te parabenizar por esse espaço de debate, isso é fundamental, para que os candidatos possam explanar suas ideias e possam até aqui, num evento público como esse, até treinar a forma de falar, os seus pensamentos, para levar aquilo que está dizendo aqui em público depois para suas bases, para a população, e reforçando a ideia de que o parlamentar ele tem algumas funções que são muito nobres, e no caso eu que disputo como candidato a deputado federal, pretendo, se eleito for, desempenhar a função que é realmente do deputado. O deputado ele tem a função precípua de fiscalização. O deputado ele é um fiscal do orçamento da União, antes de tudo. E como fiscal do orçamento da União, no caso federal, ele precisa se municiar de algumas ferramentas para fazer uma boa atuação. Eu estava ouvindo aqui candidatos que me antecederam, que de forma muito boa também, positiva, falaram sobre números. O orçamento da União para 2018 previsto em 3,57 trilhões, dos quais 1,16 mais de 1 trilhão, é para refinanciar a dívida pública. E é aí que eu entro para comentar sobre alguns assuntos, como reforma de previdência, como reforma tributária, como alguns candidatos trouxeram de forma bastante eficaz antes de mim. Nós temos, então, um gasto anual para refinanciar a dívida pública de 1,16 tri. Nós temos um gasto anual com a Previdência, de acordo com o orçamento, a previsão para 2018, de 585 bi. Dorival, percebam que o Brasil está gastando não é para pagar a dívida pública, é para rolar, é para fazer previsão para jogar para frente, é de mais de 1 trilhão. E aí, Dorival, a gente pega os juros da dívida pública, previsão para 2018, com a queda de taxa que nós tivemos, na casa de 313 bilhões. É um juros que é criminoso, O Brasil está com a sua produção, e os empresários que aqui estão sabem do que eu estou dizendo, praticamente inviabilizada. Está muito difícil produzir no Brasil, está muito difícil. Se você investir, ou se você pegar emprestado, $1.000 nos Estados Unidos, ao final de 12 meses, você vai devolver para a instituição $985. Estados Unidos opera hoje com juro negativo. O Brasil opera hoje com juros exorbitantes. E sobre isso eu queria falar também, sobre os mecanismos que os juros são usados de forma falaciosa, de forma mentirosa, se não criminosa. Falam que no Brasil a elevada taxa de juros é para segurar a inflação. Vamos lá.
Como é que nós temos uma inflação no Brasil crescendo pelo consumo, se a produção brasileira está muito prejudicada? Nós não temos inflação no Brasil causada por produção excedente. Não temos, exceto alguns setores. Via de regra, não. Como é que é balizado o preço no Brasil e como é que ele cresce? E como é que o Brasil age de forma covarde para beneficiar apenas 3 ou 4 instituições financeiras? No Brasil, nós temos os juros com a pseudo-ideia para segurar a inflação. Mas a alta de preços no Brasil, eu falo isso sem medo de errar, ela se deve a um fator essencial, ao preço do dólar. Tudo hoje no Brasil é vinculado ao preço de dólar. E por que é que eu estou indo um pouco longe? Primeiro, porque a plateia é qualificada, e segundo, porque é um assunto que Brasília tem que enfrentar. Quando você pega o preço do combustível no Brasil, quando tem aumento, por que que aumenta? É porque teve consumo? Não, não é porque teve consumo. É porque aumentou o barril, o preço do barril. Quando você tem um aumento do pão na padaria, é porque teve consumo? Não. É porque o nosso trigo é lastreado no dólar. Tudo é lastreado no dólar. Então, a nossa inflação, ela não advém do consumo excessivo. Portanto, pessoal, quando nós falamos em juros excessivos, nós estamos a tratar de uma covardia que tem no Brasil para se beneficiar meia dúzia de poucos banqueiros, e nem todos os banqueiros não, de poucos banqueiros, em detrimento de uma massa de empresários que estão sofrendo e pagando essa conta que não é do povo, fechando isso com reforma de previdência. Se nós gastamos 1,16 tri para rolar a dívida pública, se nós gastamos mais de 300 bi com juros anuais da dívida pública, a previdência é um problema? Ela é um problema. Hoje ela é. Dr. Yusuf, o senhor falou com bastante sabedoria. É preciso que haja uma reforma de previdência, doutor? Eu tenho convicção que seja. Nós precisamos reformar a previdência. Mas qual é a reforma que nós precisamos buscar no Brasil? Essa é a pergunta que eu me faço. Eu não sei, confesso que não sei, ainda não tenho uma opinião formada de maneira firme para dizer que é essa reforma que o Temer propôs. Acho que não. Tenho a tender pela conclusão que não. Nós precisamos fazer uma reforma da Previdência, Dorival, e precisamos que leve em conta as diferenças geográficas desse nosso Brasil, que é um país continental. Nós, em hipótese alguma, podemos tratar um trabalhador do sertão do Pará, que trabalha na olaria, ou que trabalha numa atividade mais dura, mais difícil, com as mesmas regras que nós tratamos um executivo ou um servidor público. Nós não podemos fazer isso. Então, essa reforma da Previdência, e se for eleito, vou defender com unhas e dentes. Nós precisamos, sim. O gasto com a Previdência, ele precisa ser revisto, mas de acordo com normas, e acho e acredito eu, que por um governo legitimamente eleito pelo povo. Não que o Michel Temer não seja, porque ele foi vice de Dilma Rousseff. E a escolha do PT pelo PMDB foi do PT e do PMDB. Então ele acabou sendo eleito. Não é a nossa vontade, mas acabou sendo eleito. Mas acho que é um tema a ser enfrentado por um próximo governo, não pelo governo de Michel Temer. Sobre reforma política, choveu no molhado que nós precisamos de uma reforma estrutural que inicie com a diminuição de partidos. O que o Brasil tem hoje, com essa quantidade de partidos, é algo absurdo, absolutamente ridículo do ponto de vista lógico. Nós poderíamos ter 5 partidos nesse Brasil e a culpa aqui é do Supremo, a culpa aqui não é do Congresso Nacional. Verdade seja dita, o Congresso aprovou uma reforma política, sim. O Supremo barrou a cláusula de barreira e o Supremo que fez essa lambança. Essa é a culpa do Supremo. Nós teríamos no Brasil hoje 5 partidos apenas, com a possibilidade de outros partidos, mas sem tempo de televisão e sem candidatura majoritária, principalmente para presidente e governador. O Supremo acabou com isso, e isso foi lamentável. Com 5 partidos dá para ter uma ideologia de esquerda, uma da direita, uma de
centro-esquerda, centro-direita, e uma que fala que não é nenhuma das outras. Então daria para a gente ter algo mais... O seu tempo estourou, temos algumas perguntas aqui. O Caio pergunta ao senhor, recentemente o senhor divulgou investimentos do atual governador do estado para o aeroporto Leite Lopes. Sim, sim. Qual a contribuição do senhor para o nosso aeroporto internacional? 4 minutos. Obrigado, Caio, pela pergunta. O aeroporto internacional é um sonho de Ribeirão Preto, que é com várias mãos que essa conquista aconteceu. O que aconteceu de novo e qual foi a minha atuação nisso tudo? O novo governador Márcio França assumiu o comando do estado, eu sou do partido dele. Eu disse a ele, no meu primeiro contato que tive, olha, governador, o senhor precisa fazer o aeroporto internacional. E ele falou, tá bom, Ricardo, mas do que eu preciso? Eu falei de 10 milhões. Porque existe um projeto megalomaníaco que não vai sair do papel, esquece, o governo federal não põe 80 milhões aqui. Esquece. O governo Temer acabou. Ano que vem é outro governo. Pode até colocar 80 milhões, mas vai ser num projeto novo, não nesse projeto. E eu falei, o senhor vai ter que comprar uma briga com o governo federal para tirar essa questão da contrapartida do Estado. Ou que o senhor dê a contrapartida, então, sobre um valor que seja razoável para fazer a pista, os 2 turnaround, simples. Houve primeiro uma dificuldade no DAESP, talvez pelas pessoas que lá estavam, mas depois destravou. Então foi essa a minha contribuição. Levei para o Márcio França, conversei com ele de forma franca e saiu o aeroporto, assim como saiu o AME agora. A mesma história. O governador veio a Ribeirão Preto faz 2 semanas e falei, governador, aqui nós não temos o AME. O senhor acredita? Ele falou, não acredito. O Ribeirão tem? Eu falei, não tem AME. Não tem AME. O que falta? Eu falei, falta o senhor fazer a estimativa de quanto o Estado vai ter que gastar para botar pessoal e assinar o decreto. Ele determinou na outra semana a estimativa de gasto e assinou o decreto. Então o AME está feito também. Essa foi uma contribuição que eu dei apenas de levar para o governador e ponto final. Foi essa. Temos tempo ainda, 2 minutos. O senhor está sendo, é anônimo, o senhor está sendo investigado em processos que apuram o cometimento de corrupção. Não seria melhor aguardar o julgamento antes de tentar se eleger, já que a função do cargo para o qual concorre tem a função de fiscalizar? Bom, eu até queria saber quem fez a pergunta, porque ela não procede. Contra mim não há nenhuma investigação, absolutamente nenhuma. Até seria bom a pessoa indicar para me falar de qual investigação se refere. Pois bem, da Operação Sevandija, que aliás eu fui o líder da oposição à gestão de Darcy Vera na Câmara, o que mais denunciou, o que nós tivemos durante a eleição e que não foi motivo nem para abrir inquérito, foram ilações, ataques de adversários e que não serviram nem mesmo para abrir inquérito. Então eu não sei a qual processo se refere, a qual investigação. Não responda nenhuma investigação, não responda nenhum inquérito. Aliás, para ser candidato, eu tive que juntar todas as certidões minhas no fórum, todas em absoluto, nada constam, nunca fui chamado para depor em nenhuma investigação. Tem pessoa em Ribeirão que tem investigação contra elas, na Lava Jato, escândalo de Operação Alba Branca, algumas respondem, outras não. No meu caso, não há, absolutamente não há. Até se a pessoa, se puder apontar qual é, eu não tenho conhecimento e não há. O senhor tem alguns segundos? Quantos segundos, Amanda, por favor? 1 minuto. À vontade, a dispor do senhor. Bom, pessoal, obrigado pelo espaço. Desculpa aí pela voz, disse que falaria pouco. Acabei falando um pouquinho mais porque a gente que gosta de microfone, eu adoro isso daqui, fui vereador em Ribeirão Preto. Aliás, fui considerado o vereador mais atuante pelos 4 anos, pelo GAPS, que é um grupo que infelizmente não mais existe, que acompanhava o trabalho dos parlamentares. Eu fui pelos 4 anos considerado o vereador mais atuante. Sou formado em Direito, sou formado em Filosofia, atualmente ocupo o cargo no Tribunal da Justiça, eu sou oficial da Justiça de carreira, com muito orgulho também. E sou candidato a federal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Candidato Ricardo Silva, obrigado pela presença e pela participação. Muito obrigado.